Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, bom dia a todos os nossos convidados. Hoje a gente tem um mapa completo aqui, quer dizer, completo não, peraí. Temos um mapa bem diverso da advocacia no Brasil e também convidados super importantes para conversar com a gente aqui, trocar informações, para nos brindar com um novo ranking que nós estamos lançando hoje, né, que é o ranking da advocacia regional. Então, olhando a advocacia do ponto de vista do que se faz nas regiões, nos estados do Brasil, e essa é a ideia de trazer a conversa para cá. Isso não quer dizer que esses escritórios não tenham uma atuação mais ampla na advocacia nacional, muitas vezes, mas só quer dizer que eles têm sede fora daquele eixo tradicional, digamos assim, que se aprendeu a olhar a advocacia, principalmente quem está aqui em São Paulo, né, como é o nosso caso da análise editorial, olhar para os mercados São Paulo, Rio, Minas e... né? Por quê? Porque muito da economia do Brasil se concentra nessa região. Então, tradicionalmente, a coisa foi vindo por aqui. Mas isso quer dizer que não existe advocacia inteligente fora daí? De jeito nenhum. Né? E foi justamente o que a gente acabou descobrindo com o esforço da análise editorial nesses 15 anos, de mapear a advocacia. Quer dizer, a gente faz rankings, a gente classifica, isso é sempre uma discussão, porque o ranking ele é uma ferramenta super importante de organização, para tomada de decisão, é também polêmico, claro, né? Porque critérios são sempre polêmicos, mas a gente tendo critério firme, sólido, e transparência na comunicação, a gente consegue ter credibilidade, porque a gente consegue pegar uma realidade que a gente vê que existe, né? Se não fosse a realidade, provavelmente a gente não teria chegado até aqui, eu imagino. E porque chegamos, a gente está também dando a oportunidade de olhar a nossa pesquisa com esse foco, com essa lente um pouco mais fechada para os estados, para as regiões. Então, nós resolvemos organizar a nossa lista do ponto de vista das regiões. E eu vou falar bem pouquinho, vou apresentar rapidamente aqui os nossos convidados, porque a palavra hoje é deles. Né? Eu vou começar pelo Afonso Márcio Vaz Lobato, só para seguir um critério, já que a gente adora critérios aqui, o critério alfabético, tá? O Afonso Lobato é lá do escritório Silveira-Tias Advogados, que tem sede em Belém do Pará, e é um escritório enorme, gente. Quem não conhece, precisa conhecer, porque é um escritório que está fazendo 40 anos, não é isso, Afonso? E é importantíssimo lá na região norte. Temos todos eles aqui são bacharéis em direito, todos eles têm uma qualificação enorme em suas áreas de atuação. Eu vou deixar para que a conversa flua e eles vão se apresentando ao longo do papo, tá bom? Temos a Fernanda Hernandes, que é do Distrito Federal. Fernanda é paulista, se formou em São Paulo, mas está radicada no Distrito Federal já há bastante tempo. Bom dia, Fernanda. Temos o Flávio. Bom dia. Temos o Flávio Rodovalho, que é sócio fundador do Rodovalho Advogados, e também está lá perto da Fernanda, né, em Goiânia. Temos a Priscila Sato, que também é de São Paulo, mas fugiu daqui para Curitiba há bastante tempo e está no escritório. Ela é sócia do escritório Arruda Alvim, lá no Paraná, lá em Curitiba. E o Wilson Salles. Você fala Belchior ou Belchior, Wilson? Belchior. Mas a senhora pode pronunciar do jeito que lhe aprouver. Não, se é Belchior, é Belchior. É parente do cantor, não? Meu tio, irmão do meu pai. Olha! Meu Deus, eu nem sabia disso. Olha que beleza. Eu não divulgo muito, não. Assessoria também?
Como? Não ouvi. Não da cantoria também? Não, infelizmente não. Sem aptidão musical. Aí eu puxei minha mãe. Tá ótimo. O Wilson Belchior é fundador do Rocha Marinho Salles, um escritório lá do Ceará, baseado no Ceará, mas que também está presente em 11 lugares diferentes, não é isso, Wilson? Na verdade, a nossa atuação hoje é nacional, mas nós temos 11 escritórios espalhados pela região norte, nordeste. Temos um escritório em Goiás, outro em Brasília, mas o nosso carro-chefe é Nordeste. A verdade é essa. Maravilha. A atuação mais forte e firme é no Nordeste. Bom, gente, com essa diversidade toda que a gente tem no Brasil, eu vou passar a bola aqui para o Alexandre Seco, meu sócio na análise, nosso sócio, né? Meu, do Eduardo e de toda a galera da análise, que é um time muito bacana. Antes disso, eu só quero agradecer o apoio de um escritório lá de Florianópolis para essa nossa live, o Menezes Niebur, Sociedade de Advogados. Muito obrigada por apostar aqui no nosso trabalho. Passo para você, Seco, para você começar com essas feras. Obrigado, Sil. Obrigado a todos. Enfim, é um prazer estar com vocês todos reunidos aqui. Eu acho que essa publicação que a gente está lançando hoje, Análise e Advocacia, o Ranking Regional, ela é a realização de um projeto que começou há 15 anos com o objetivo de mostrar, revelar a advocacia no Brasil, né? A gente começou, quando se perguntavam quem eram os grandes escritórios no Brasil, as pessoas costumavam repetir uma lista de 3, 4 nomes. Aquilo nos produzia uma certa estranheza e a gente achou que tinha que fazer algo para mostrar, enfim, ajudar as pessoas a escolher a prestação de serviços jurídicos e esse corte regional, enfim. Para nós, além de tudo, é uma grande satisfação fazer, chegar a esse resultado e dividir com vocês e estar aqui com vocês nesse lançamento. Sem mais delongas, como se diz, uma delonga. Agora, a gente tinha muita vergonha de convidar as pessoas para seguir o nosso canal, então agora eu vou convidar as pessoas para seguirem o nosso canal. A gente está se apresentando agora como TV Análise, porque esses vídeos começaram como imposição da pandemia e, como a Sil disse, acabaram ficando muito legais. Não só na nossa opinião, o que é mais legal ainda. As pessoas têm gostado, a gente tem trazido muita gente boa aqui para falar com a gente, então a gente resolveu continuar esse projeto como TV Análise. Eu queria dividir com vocês um questionamento aqui, que é o seguinte: o Brasil é uma federação, ele tem características muito especiais em cada estado, tem um judiciário em cada estado, tem uma justiça federal dividida em regiões, ou seja, enfim, sem mencionar os tribunais superiores, são várias linhas de pensamento diferentes, são várias características diferentes para aplicar o mesmo arcabouço jurídico, certo? A gente não tem códigos diferentes por região, pelo menos não é muito profunda essa diferença como é nos Estados Unidos. Isso só já seria razão para a gente ter uma advocacia regional muito forte. Mas eu pergunto a vocês, além disso, o que justifica, enfim, ter uma advocacia local, regional, como vocês praticam? Queria começar aqui pela ordem alfabética, como a Sil pontuou, e passar a bola para o Afonso discutir isso com a gente. Bom dia, Afonso. Bom dia, Alexandre, Silvana, Fernanda, Priscila, Flávio, Wilson Belchior. É um prazer, primeiro, agradecer o convite da análise editorial, esse bate-papo com grandes personalidades da advocacia, com escritórios referências nas suas regiões. Creio que nós vamos convergir, né, em muito do que se vai conversar aqui. Como a Silvana colocou, nosso escritório foi fundado há 40 anos, idos 81, e foi se transformando ao longo da sua história. Os mais experientes, eu não vou chamar
mais velhos, né? Mas os mais experientes que fundaram o nosso escritório em 81, Reinaldo e o Jorge Alex, eles fugiram um pouco do padrão, né? Em Belém, nós tínhamos grandes bancas de advocacia, mas ou centradas numa figura, num grande advogado, ou bancas familiares que vinham passando de geração em geração. E, desde então, buscou-se criar um escritório diferente, agregar novos valores. Tá? Então, por isso, nós tivemos algumas fusões, incorporações, agregando especialmente novos serviços, de tal sorte que a gente pudesse definir o nosso DNA. Não adianta, entendo eu, ficar gastando energia querendo atuar em todas as frentes. Então, nós temos que buscar, evidentemente, uma identidade. Né? Então, hoje, o Silveira Dias ele atua fortemente na região amazônica. Tá? Ele, como todos os senhores e senhoras, buscamos prestar serviços de excelência. E eu diria que, acredito que dos demais colegas, nós buscamos, com essa identidade, ser reconhecido por prestar serviço com qualidade, com ética, com profissionalismo, na região que nós atuamos fortemente, que é essa pequena região da Amazônia, né? Então, nós tivemos que, ao longo dessa trajetória, preparar uma estrutura, investir muito em que nosso maior ativo, depois dos nossos clientes, evidentemente, são os nossos talentos, né? Então, ao longo disso, nós buscamos preparar a nossa equipe. Hoje nós somos hoje 28 sócios, dos primeiros iniciais. Eu fui admitido em 2003 na sociedade, comecei praticamente no Silveira Dias como estagiário. Diria que eu sou o último dessa formação atual tido como sócio patrimonial fundador. E aí vieram novos sócios, jovens, para oxigenar, para mantermos também o nosso escritório na vanguarda. A gente sabe que a competitividade é imensa, e não somente das grandes bancas, né? Mas a concorrência que nós temos nas nossas próprias regiões. Então, nós temos unidades espalhadas pelo norte, Maranhão, tido Amazônia Legal, tá, Belchior? Mas é considerado para a gente Amazônia Legal. E temos também no Amazonas e no interior do estado, no sul, no oeste do Pará. E como não poderia ser diferente, tenho certeza que os senhores e as senhoras tiveram que expandir os negócios para outras unidades da federação, de tal sorte que pudéssemos estar também mais próximos do centro de poder e de decisão, né? Então, a gente busca incansavelmente a excelência do nosso serviço, mas também conhecer as especificidades da nossa região amazônica, seja cultural, geográfica. Às vezes as pessoas vêm do sul e sudeste, assim, Afonso, pode deslocar um advogado para Santarém? Podemos, é só 1h30 de jato, tá? Não é tão... E lugares mais longínquos, né? Nós temos que ir até 3 modais de deslocamento dessa logística. Então, nós conhecemos as dificuldades, os desafios. Então, creio que isso seja o nosso diferencial, vamos dizer, nosso denominador comum. Eu acho que as bancas regionais têm a importância, não vão sumir com a virtualização do processo. Nós temos que ficar, evidentemente, antenados, né? Investir em tecnologia, a inteligência artificial. Enfim, estou fazendo uma apanhada aqui, não quero me alongar. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com os senhores e com as senhoras do que posso emprestar com a nossa experiência aqui no Pará, que é desafiadora tanto quanto a dos senhores e das senhoras. Eram essas as minhas primeiras considerações. Legal. Legal que eu estou vendo que, além de entender de direito, o sujeito tem que entender de geografia para atuar nessa área. Porque tem... Eu acho que você deve contratar alguém, a primeira coisa que se pergunta é: você tem medo de voar de monomotor, bimotor? Deve voar muito, né? Tem uma historinha, se me permite, Alexandre, bem engraçada. Um diretor de uma multinacional foi fazer um tour pelo sul do Pará. Mas isso já tem muitos anos, já até as estradas mais precárias ainda do que são hoje. E aí nós apresentamos o avião em Marabá para fazermos o deslocamento rápido para Rondon do Pará.
Aí ele falou, pô, mas eu não posso subir nesse avião, meu seguro não cobre. Aí eu disse, o nosso também não, mas é o meio. Muito bom. Bom. Ô, Fernanda... Subiu ou não subiu? A pergunta que não quer calar. Subiu ou não subiu? Subiu, desceu, voltou com a gente, mas uma semana depois o meu avião caiu. Aí ninguém morreu. Rapaz! E algumas histórias pitorescas que acho que eu teria que fazer uma outra live. O prêmio desse seguro aumentou, viu? Dramaticamente depois dessa. Se aumentar os honorários, a gente já fica satisfeito. Muito bom. O Fernanda, você sabe que a gente fez uma publicação, uma das primeiras publicações que a gente fez na análise foi a análise justiça. A gente se propôs a avaliar a produção dos tribunais superiores e qualificar a produção, se era para frente, para trás, se era boa, se era ruim. E entre as questões, os conteúdos que a gente trazia, era um perfil de cada ministro, e uma das perguntas era se o ministro recebia ou não os advogados. Eu achei aquilo muito surpreendente, porque eu disse, mas o ministro tem que receber os advogados, né? E eu descobri que não é bem assim, né? O ministro recebe advogado mais ou menos quando quer, mais ou menos de acordo com o tempo e por aí vai. Eu acho que isso já é uma boa justificativa para ter um advogado, ou melhor, um escritório aí bem perto deles, né? Aí bem instalado na Praça dos Três Poderes. Mas hoje tecnologia, petições, isso nem se fale, mas audiências online já são uma realidade. O que te faz trabalhar e trabalhar bem aí em Brasília, Fernanda? Fernanda, você está muda. Cumprimento a todos, a Silvana, agradeço o convite, ao Alexandre e a todos os colegas. E acho que, Alexandre, você está fazendo um depoimento de hoje, né? Mas esse depoimento, ele vem de um longo histórico, que a advocacia aqui em Brasília mudou muito rapidamente nos últimos 30 anos, desde quando eu cheguei aqui. Eu vim para cá em 85, e quando eu cheguei em Brasília, a advocacia era praticamente de correspondência. Então, nós tínhamos o Pinheiro Neto, que era o escritório, vamos dizer, de São Paulo, que tinha filial aqui, no mais eram os advogados locais, era o Pedro Gordilho, era o Cláudio Lacombe, o Betiol, enfim, advogados já que remanescem até hoje e que em várias publicações saem como pessoas que merecem homenagem, né, aqui pelo histórico e pela advocacia que desenvolveram aqui em Brasília desde o começo. Quer dizer, todo esse acesso que você estava dizendo, no começo ele era muito fácil, que você entrava nos gabinetes, despachava com os assessores, pegava o processo, examinava o processo junto com o assessor, espera um pouquinho que o ministro já vem, ou o desembargador já vem, ou o juiz já vem. Então, esse acesso era muito, assim, corriqueiro para as pessoas que, enfim, iam desenvolvendo esse relacionamento de uma certa confiança em termos de teses que eram colocadas e de pedidos que eram apresentados, não é? Isso depois foi mudando. Nós encontrávamos os ministros quando você não tinha oportunidade de audiência, assim, a caminho das turmas, ou antes do começo, ou na hora do lanche, e eles eram sempre todos muito amáveis e deferiam um despacho ali rapidamente, você entregava o memorial, e você sentia que as suas razões chegavam. O que não se nega é que houve um aumento gigantesco dos casos aqui em Brasília, né? Quer dizer, sobretudo o direito do consumidor, na seção de direito privado, as matérias de direito tributário que passaram a ser muito repetidas, assuntos de improbidade que foram crescendo, e esse volume acabou desenvolvendo esses mecanismos de recursos repetitivos e repercussão geral,
depois de uma fase que nós chamávamos de protetiva, onde vários óbices processuais eram colocados, e muitas vezes os advogados que éramos mais familiarizados com a advocacia nos tribunais, nós tínhamos grande possibilidade de êxito por equívocos processuais, fundamento suficiente recorrido, a União, naquela fase de organização da AGU, muitas vezes entrava com recurso de contribuição social de 89, quando você estava discutindo 88, fim social de serviços, quando a empresa era comercial. Então, a advocacia mudou muito, e a própria advocacia pública, ela se aprimorou muito. Então, acho que houve um contraponto muito mais forte com esse aprimoramento da advocacia pública, a AGU especialmente depois do ministro Gilmar Mendes, que passou por lá e que fez uma grande organização na AGU. E acho que tanto o aperfeiçoamento dos escritórios, que foi descrito pelo Afonso, a gente também vê que foi realizado a nível de AGU e a nível de Procuradoria, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as procuradorias regionais e o próprio Ministério Público, em termos de pareceres, eles estão mais aprimorados em termos de apontar quais são os pontos que devem ser conhecidos ou não nos recursos. Esse parecer da PGR ou da Subprocuradoria, no caso do STJ, ou da PRR no TRF, eles têm sido muito respeitados a nível de magistrados e de assessoria de magistrados. Acho que isso que você colocou do acesso aos tribunais, acho que isso é muito justo em termos tecnológicos para os advogados de outras regiões, porque por várias vezes os advogados chegavam aqui no STJ e o caso era adiado naquela sessão, a pessoa tinha que voltar. O TRF daqui, que abrange 14 estados, da mesma forma, os advogados vinham e acabavam tendo que voltar. Então, assim, você ter um correspondente era quase que uma forma de você otimizar seu serviço, sobretudo no deslocamento, não é? Mas cada advogado e cada escritório, que nós aqui correspondemos vários, eles têm a sua cultura própria. Então, muitas vezes, dizer para um advogado aqui, nós, Fernanda, você vai fazer a sustentação ou vai assumir tal caso, o advogado que cuidou desse caso 10 anos, ele se sentiria mais confiante vindo para cá e despachando aquele caso, porque é normal que em 10 anos você conheça muito mais as peculiaridades do caso do que um advogado que se preparou por um mês, que é um tempo bem razoável, e trocou ideias com o colega para ir naquele ponto, né? E acho que a nossa colaboração aqui, ela continua de várias formas. Primeiro, para os clientes que são próprios nossos, porque não são todos os escritórios que escolheram ter filial aqui em Brasília. Depois, tem diversas empresas que têm um jurídico interno e que preferem ter um apoio aqui de Brasília, quer seja na segunda instância, quer seja preparando recurso especial tecnicamente ou recurso extraordinário tecnicamente, e você vai estreitando esse relacionamento e acaba sendo uma mão estendida desses jurídicos ou desses escritórios, né? E nós já temos aqui algumas experiências longas, como o doutor Ives Gandra, nós já trabalhamos com eles há 35 anos, outros escritórios que nós temos parcerias, abriram filiais, como a Milton Dias de Souza, mas também nós trabalhamos com ele desde 90, e acabam sendo, assim, parcerias longas, em razão de afinidades que você vai estabelecendo com os escritórios. E, por outro lado, aqueles com os quais você não tem afinidade, a experiência se limita a 1 ou 2 casos apenas. A nossa ideia nunca foi de expansão para outros estados, ou nós vamos pessoalmente e pedimos um apoio local para um correspondente,
mas nunca tivemos vontade de termos filiais em outros locais, né? Então, ou essa colaboração vem através de escritórios que nós já atendemos, ou de escritórios que nos são indicados. Teve uma época que nós fizemos um acordo de integração com o Demarest, que optou por fechar as filiais e ter escritórios integrados em vários estados, e foi nesse período de 3 ou 4 anos, aquele no qual eu, enfim, atuei com o maior número de escritórios integrados. Foi uma experiência bastante válida, mas é uma experiência bastante diferente. Eu via, por exemplo, que o integrado do Sul, que era o Andrade Maia, tinha uma estrutura bem diferente do integrado de Alagoas, ou da Bahia, e cada um tinha uma peculiaridade, mas do ponto de vista de troca, é sempre bastante rico, e acho que o que todo mundo diz é que cada local tem as suas peculiaridades, os próprios julgadores têm peculiaridades em razão da sua formação pessoal, da advocacia que eles exerceram naquela região, se eles foram pelo quinto, se vieram da procuradoria, a experiência daquela procuradoria, e acho que essa oportunidade de trocas ela é bastante válida, inclusive isso a gente vê no STJ, quando você tem um repetitivo, e que esse repetitivo ele é escolhido a partir de processos vindos de 2 ou 3 regiões ou estados, isso mostra bastante a forma de interpretar o direito de forma mais literal ou mais evolutiva ou mais, vamos dizer, de legislador positivo, que você vê em algumas regiões. Então, acho que mesmo quando você chega nessa experiência de repetitivo, essas regiões, essas diferenças regionais, elas ficam bastante claras. E acho que isso é bem rico para os magistrados, né? Tanto a nível de TRF, quanto STJ, quanto Supremo, e para nós advogados também. Você menciona um ponto-chave de estar no lugar, que é conhecer, de fato, o julgador, né? O que você traz, eu acho que é fundamental, porque não basta conhecer a lei, ou enfim, o julgador ele traz para os seus julgados características pessoais ou da sua formação que são importantíssimas, e se a gente valoriza uma justiça previsível, esperar a previsibilidade do julgador e contar com ela é igualmente importante. Acho que o teu caso, que está aí muito perto dos julgadores, porque são poucos, né, são menos, o menor número, isso é importantíssimo, esse conhecimento pessoal. Mas, Alexandre, acho que isso já ficou possível também para os colegas de outros locais, porque se você começa a seguir os informativos dos tribunais, se você começa a ler os casos líderes, você vai vendo quais são os magistrados que têm uma posição mais positivista de interpretação literal e aqueles que são mais construtivos e os que são mais consequencialistas. Eu acho que o que nós temos visto muito hoje é o julgamento, e tem sido uma preocupação do magistrado, qual é a consequência daquele julgamento. Então, se você tem uma consequência como a que o ministro Moreira Alves fazia, por exemplo, que era automática, mas se for julgado isso, vai acontecer aquilo. Acho perfeito você pensar isso em termos de repercussão prática. Agora, o que esse consequencialismo financeiro na parte de direito tributário ou de desapropriação, e que a advocacia pública tem colocado nas primeiras páginas dos memoriais, isso para mim me incomoda, sabe? Porque se o número chegou a ser esse número, e se ele é gigante para a União, ele é gigante também para os particulares. Claro. E se essa modulação que tem sido feita como forma de equalizar o que seria devido à União e o que será devido para o particular, essa modulação eu acho que
é um tema de grande relevância, porque ela deveria ter os parâmetros que estão fixados na lei, relevante interesse social e segurança jurídica, mas essas expressões, elas acabam tendo uma semântica muito ampla. E acho que esse é o nosso grande desafio, é tentar prestar atenção no que tem sido considerado como suficiente para ensejar essas modulações, principalmente em termos financeiros, né? A gente vai acabar trocando modulação por acomodação, né? Espero que não. Ô, Flávio, você também vem, o teu estado, ele não é tão grande geograficamente lá como o Pará, mas também é um estado grande, com características econômicas também é muito diversificado, vem desde um agronegócio, tem uma indústria farmacêutica, e tem também, eu acho que a importância de você conhecer o julgador aí, né? Eu acho que você também, a tua importância local, ela é multifatorial, não é? Bom dia, Alexandre, Silvana, aos colegas também, Alan, a quem está nos assistindo. Alexandre, eu acho que é exatamente isso, e tal qual a Fernanda colocou, lógico que em nível nacional, né, mas a gente tem isso em cada região, então em cada estado, como você falou na abertura. É muito importante você saber como pensa o seu judiciário, né, como pensa o juiz da causa, como pensa o tribunal que vai lhe julgar. Então, isso eu acho que é fundamental. E aí, só o escritório local dá conta de fazer isso. Quando existiam, ainda existe essa análise de vocês, esses anuários da justiça, como a Fernanda colocou, que conta as histórias de determinados ministros, né? O Brasil inteiro está acompanhando isso, fica mais fácil a gente conhecer. Mas lá em Fortaleza, né, seguramente a gente não conhecerá tal qual o Wilson conhece, entendeu? Não conhecerão aqui em Goiás como a gente conhece. Então, se você tem um caso, né, na vara federal tal, em geral, a gente já sabe como aquele juiz decide determinados tipos de casos. E não é só porque a gente acompanha as decisões, conversa com os colegas, é porque a gente vai num restaurante, né, encontra com eles, cumprimenta, os filhos estudam na mesma escola, você faz parte da mesma confraria de vinhos, né, você tem uma série de relações pessoais com várias dessas pessoas, além de ter, né, muitos deles também foram colegas de faculdade, né, ou colegas na pós-graduação, estão no seu grupo de WhatsApp, participam de discussões em geral, assim. Então você acaba conhecendo essa realidade, traduzindo aqui principalmente para a nossa realidade, a gente fala que isso é o saber falar goianês. Então, isso faz uma diferença enorme nessa condição, porque você sabe, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, o Conselho Administrativo Tributário da Secretaria da Fazenda, o CAT, aqui em Goiás. O CAT tem uma realidade de seus julgadores completamente diversa do que tem no judiciário, né? Até porque, por ser um órgão paritário formado por servidores da Fazenda e representantes dos contribuintes, né? Você conhece mais ou menos como eles pensam, como eles são no dia a dia, essa questão toda. E muitas vezes vem advogados de fora, né, com uma realidade completamente diferente, assim, com uma postura completamente diferente. Então, isso eu acho que faz a regionalização ser ainda muito forte na nossa advocacia, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença enorme quando você começa a entender isso. E eu acho que não só no contencioso, mas também no consultivo isso faz diferença. É bem verdade que algumas matérias muito específicas estarão dentro dos grandes centros, principalmente Rio e São Paulo, né? Mas essa realidade também mudou em termos econômicos. E a advocacia também segue, por óbvias regras da economia em geral. Então, você teve algumas empresas que foram se fundindo, né, foram se agigantando, né, e com isso elas também espalhando mais. De alguma forma, elas concentram ainda a administração, principalmente em São Paulo,
né? Mas ela precisa muito da realidade das suas outras atividades. E do mesmo modo, como você colocou, as empresas, e aí falando de Goiás, também cresceram, né? Então, é inegável que o estado de Goiás, especificamente, é a capital do agronegócio. Então, é normal que as grandes players desse mercado, em termos mundiais, estejam aqui. Então, quando a gente fala dessas empresas de fato muito grandes, ou que participem do mercado global, elas têm que obrigatoriamente estar em Goiás, né? Mesmo que a gente ainda tem um pouco a mais do que tem o Mato Grosso, que é muito forte, hoje até assim, em vários pontos, muito maior que Goiás, mas uma parte industrial ainda está muito forte. E a grande diferença de Goiás é que essas empresas, então, elas foram crescendo e adquirindo outras. E aí veio, eu acho que o grande responsável por isso foram os incentivos fiscais oferecidos pelo Estado, que desenvolveu a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica goiana é a segunda maior do país. Você desenvolveu a metal mecânica. Então, Goiás tem 4 montadoras de veículos. Sim. Então, você vê que, fora isso, você tem, como eu falei, alguns setores que elas foram adquirindo, né? A JBS, que talvez seja uma das maiores do Brasil, é goiana, né? Hoje não está mais aqui, mas cresceu desse modo. E aí eu diria que te dando um exemplo também o que aconteceu recentemente. Só esse ano, 2 empresas goianas abriram capital na Bolsa de Valores. Uma delas, inclusive, é nosso cliente, e tem uma terceira empresa que ainda esse ano irá abrir o capital na Bolsa. Então, são empresas tipicamente goianas, de donos goianos que se encontram aqui. Então, para fazer um processo de IPO, ele não vai procurar um escritório local. Ainda há essa concentração mais próximo ali da Bovespa, né? Mais próximo ali da B3. Então, isso ainda é um sistema que a gente tem que quebrar. Mas a gente trabalha em parceria, dizendo a esses escritórios que conhecem esse procedimento, né, qual a realidade da empresa aqui. Então, obviamente, uma empresa não abre capital sem fazer uma due diligence gigantesca que os bancos fazem. E aí, nesse momento, somos nós que respondemos, né? Por que a gente é tão confiante que uma ação milionária, né, no caso desse cliente nosso, que é uma ação do Ministério Público muito grande contra essa empresa. E a gente fala assim, olha, essa ação é completamente absurda, assim, ela é praticamente natimorta, né? Um absurdo que o Ministério Público está fazendo. E só a gente conhecendo a realidade, por que aquilo ocorreu, a gente pode afirmar com tanta convicção, né, e fazer pareceres a ser mostrado aos investidores, né, que aquela ali ela não nos preocupa. Então, eu acho que aí está assim, quando a gente olha a vastidão do Brasil, né, e a força de cada região, que eu vejo que os escritórios regionais estão, de fato, ainda muito longe de desaparecer. Se você olha também para o mercado americano, você vê que os muito grandes escritórios são também os grandes regionais, né? Não é a mesma coisa aqui, né? Então, mesmo em Brasília, né, esses muito grandes não são os grandes de Brasília, né? Então, assim como eles não são lá no Ceará, assim como eles não são lá em Curitiba, né, assim como não são aqui em Goiânia. Então, eu acho que essa força regional, e aí diria o seguinte, eu acho que a gente aqui ainda tem muito filé, que, na verdade, São Paulo já está mais perto do osso. Tá? A gente ainda tem muito filé para chegar lá perto. Eu creio que a gente... né? E aí nem vou contar aqui para não matar vocês de inveja, porque eu tenho certeza que todos os meus outros 4 colegas aqui na tela vão falar de qualidade de vida nas cidades onde a gente vive, né? O Wilson está fora dessa condição porque, né, Fortaleza não entra nessa discussão. Então, aos demais, eu acho assim, a qualidade de vida que a gente tem aqui, eu acho que só isso já faz uma diferença enorme, né, e que nos justifica. Né, e aí vocês vão estar mostrando isso para o Brasil agora, o tanto que é forte, né, essas advocacias mais centralizadas, né, ou mais regionalizadas mesmo. Ô, Flávio, você sabe que um dos nossos objetivos com essas conversas é arrumar concorrentes para vocês, né? Você já vai arrumar alguns, eu tenho certeza, depois dessa história de amor com Goiânia. Mas é bom que venham. A gente fala o seguinte, você precisa ter... Não adianta você ser um craque e jogar na segunda divisão. Tá?
É bom você ser um craque e jogar na primeira divisão, time da primeira divisão. Então, eu sei muito bem isso, eu fui diretor jurídico do Goiás Esporte Clube. Então, na minha época, o Goiás foi a primeira vez que foi a Libertadores, foi o terceiro lugar do Brasileiro, ganhou diversos torneios. Então, assim, hoje a gente veio caindo, voltamos à segunda divisão. Então, isso dói, é óbvio que dói, enquanto eu que convivi mundialmente, né, acompanhando o Goiás, a atual diretoria hoje tem uma relação diferente. Então, eu acho que o mercado da advocacia é mais ou menos a mesma coisa. Tá? E a gente acha que os mercados vão se desenvolver, né, quanto melhor for a sua concorrência. Porque isso é normal, né? A régua vai subindo e você vai tendo que acompanhar. Então, os escritórios que aqui estão, eles estão nessa condição porque eles não competem com os seus iguais regionais, eles competem com os grandes nacionais. Né? Então, acho que a gente precisa mesmo subir essa régua. Subindo a régua, o mercado inteiro vai crescer. Maravilha. Bom, eu espero que os advogados, os escritórios, eles não sigam aí a sina dos times, né? Porque os times sobem, descem. É uma loucura ficar no primeiro time do futebol. Fora esses do São Paulo e Rio, é uma loucura. Ô, Priscila, eu ouvi aqui da importância de você conhecer a história dos clientes, eu ouvi a importância de você estar perto do julgador, eu ouvi a importância de você conhecer até geograficamente a região onde você atua. Você diria, o que torna a tua advocacia especial, peculiar? Obrigada, Alexandre. Obrigada, Silvana, pelo convite. Eu estou muito honrada e principalmente por estar aqui nesse bate-papo tão gostoso com advogados, colegas tão ilustres. Eu acredito que, e aí voltando para as origens, né, que a advocacia envolve dominar a arte da persuasão. E, nesse sentido, eu acredito que para bem desempenhar o nosso papel, nós temos que estar próximos, conhecer nosso interlocutor, passar credibilidade, ter uma prática jurídica constante, consistente, e dessa forma desempenhar muito bem o nosso ofício. Porque eu brinco com as nossas equipes lá no escritório, de que aquela propaganda antiga do Gelol, que basta participar, que o importante não é vencer, não é mais verdade. Os nossos clientes querem resultado. Então, para lutar por resultado, eu acredito que a proximidade regional, local, ela realmente nos permite isso. Eu acredito que esse mundo virtual encontra essa barreira. Presencialmente, eu acho que a conversa flui melhor, flui de formas diferentes, nós temos ali outros recursos, né, para nos ajudar nessa missão, verdadeira missão de defender os interesses dos nossos clientes. E eu acredito que meus colegas praticamente esgotaram, e eu só queria acrescentar algo muito interessante que eu vejo também na proximidade com o judiciário local, é conhecer a fundo as peculiaridades dos setores administrativos, do trâmite administrativo do processo. Recentemente nós tivemos um julgamento de uma causa repetitiva, primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça e posteriormente pelo Supremo, e houve o trânsito em julgado. E aí nós tínhamos a missão de encerrar 3.000 processos que estavam suspensos aguardando, mas eram 3.000 processos que ficaram adormecidos por muito tempo, então eles ainda eram físicos. E ao invés de peticionarmos, né, de forma maluca, em 3.000 processos, buscando desarquivar, etc., nós resolvemos abordar o setor responsável pela digitalização, que nos orientou a acessar a vice-presidência, que foi extremamente compreensível e acessível, para que nós pudéssemos, então, numa colaboração conjunta, estabelecer uma estratégia de digitalização e, posteriormente, o peticionamento eletrônico. Facilitou bastante e consumiu menos esforços do que seria necessário se a gente não tivesse ali em conjunto decidindo os próximos passos, né? Então, acredito que a presença local também nos permita isso. Eu acho que a presença próxima ao judiciário quebra essas barreiras. Então, isso que seria a minha conclusão. Legal, é interessante porque as pessoas elas colocam em alguns momentos um conflito entre você se digitalizar, você ter uma prática online e a convivência, o relacionamento pessoal, e não tem conflito nisso, né?
Eu ainda acredito na máxima de que a tecnologia tira da gente a obrigação de fazer o que é repetitivo, o que é chato, e nos dá tempo de ter boas conversas mais profundas, ou até mesmo mais amenas, né? Enquanto as conversas amenas nós não conseguimos resolver problemas complexos, né? Numa ideia, numa situação de menos estresse. Exatamente, aparar as arestas, às vezes num happy hour você resolve uma questão super complexa falando 5 minutos no finalzinho, né? É algo que por telefone, por e-mail, então seria um desastre. Eu acho que essa parte da comunicação é muito limitada, e é bem o que você disse, Alexandre. Eu acredito que a vinda e o desenvolvimento da tecnologia, na verdade, bem aproveitada do lado positivo, nos torna mais humanos, porque a gente vai se dedicar ao que realmente nós fomos destinados, né? E tirando essa sobrecarga das tarefas repetitivas. Concordo plenamente com você. Muito legal. Wilson, e esse Nordeste, Wilson? Como é que é fazer advocacia localmente no Nordeste? Primeiro, bom dia a todos que nos acompanham virtualmente pelo canal do YouTube da Análise Editorial. Quem agradeço, em nome da Silvana, do Alexandre, pelo convite para compartilhar um pouquinho da trajetória do RMS no Nordeste. Cumprimento os colegas, Fernanda, Jorge, Priscila, Flávio, todos esses grandes nomes da advocacia brasileira, que para mim foi interessante, porque primeiro eu me senti um privilegiado, porque eles estão falando sempre do Nordeste, e eu fico muito feliz de estar aqui. Eu brinco que eu moro entre a Bahia e o Maranhão, mas porque o escritório tem presença física nesses estados, da Bahia ao Maranhão nós atuamos, fora dos outros estados que, ouvindo os meus colegas, quando eu via falando da região norte, eu me lembrei logo da distância de Tefé, de barco, que é necessário fazer para percorrer, para fazer uma audiência de conciliação, por exemplo, ou a dificuldade que é trabalhar grandes casos no Distrito Federal, como a doutora Fernanda falou tão bem, e as angústias da advocacia nos tribunais superiores. E ouvindo meu colega de Goiás, eu me lembrei muito da Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, que tem uma pegada muito forte do agronegócio. Falando do sul do país também, a doutora Priscila, que contribuiu com a questão desse conhecer do funcionamento administrativo dos tribunais. Isso é muito interessante. Quanto à parte que me cabe do Nordeste, respondendo ao questionamento do Alexandre, se olharmos para as necessidades dos nossos clientes, principalmente os corporativos e empresariais, enxergaremos que é indispensável para o escritório de advocacia compreender as realidades locais, onde funcionam os negócios desses clientes. Não é só conhecer o judiciário. Uma atuação com capilaridade, diferente da atuação dos grandes centros, o Nordeste é o mundo. Falou-se aí que é o mesmo código, mas aqui no Nordeste, os meus colegas que já tiveram alguma atuação no Nordeste sabem que a interpretação do mesmo código é dada de forma diferente nos diferentes estados da região Nordeste. A gente tem eu brinco dizendo que cada estado da região Nordeste tem um Código de Processo Civil próprio, uma interpretação desse Código Civil próprio. Então, é importante fazer um reforço, não apenas sobre estar presente, mas sobre conhecer, como disse meus colegas também, as particularidades, em especial as limitações e as possibilidades de soluções jurídicas dentro daquela realidade. Nordeste, de longe, é a região com mais estados, né? Nós temos 9 estados, e nisso também é preciso considerar, eu acho que também, como já pontuou você, Alexandre, a redução das distâncias físicas e a eliminação, em muitos casos, da exigência de deslocamento por conta do online. Essa é uma circunstância recente, eu falo que isso foi acelerado, o judiciário engatinhava nessa virtualização, e isso foi acelerado pelo que eu chamo de efeito Covid, que creio que essa mudança de cultura deve permanecer após esse período pandêmico, e nós vamos colher bons frutos disso. Então, essa realidade que se coloca posta hoje, ela deve perdurar. Então, nós teremos o online ainda muito presente após esse período pandêmico, pelo menos assim é meu sentir. Não estou fazendo exercício de futurologia, mas creio que essa é a realidade que se avizinha. Mesmo os escritórios distantes vão estar concorrendo com os grandes escritórios, e isso fala sobre a primeira divisão, que o meu colega goiano falou tão bem. Eu não posso falar de futebol, nem do imponderável do futebol, porque eu torço pelo Grêmio, e ele recentemente, apesar de ser cearense,
ele recentemente foi campeão. Então, o imponderável realmente acontece. Eu completo essa perspectiva que eu expus inicialmente, Alexandre, em relação à presença física. Não é mais o principal diferencial, já foi. Estar no Nordeste já foi um principal diferencial para o nosso escritório. E será agora, passa a ser agora, o conhecimento da realidade local. Os detalhes que envolvem aquele caso concreto dentro daquela realidade local. E aí eu ressalto também a atenção aos detalhes e as peculiaridades de cada espaço que vão acabar por permitir aos escritórios manter uma advocacia forte e competitiva, os escritórios regionais manter uma advocacia forte e competitiva. E mais uma vez, eu agradeço o convite. Falaram também sobre qualidade de vida, e eu digo que advogar no Nordeste realmente é prazeroso. Da Bahia ao Maranhão, o Nordeste é lindo. Nós não abrimos mão para os grandes centros da Bahia, muito menos para a região norte, como falou meu primeiro colega, o Maranhão. Então, aqui nós temos um amor pela atividade que nós exercemos. É fácil advogar no Nordeste. Evidentemente, existem os obstáculos da cultura e do posicionamento que cada um enfrenta na sua região. Novamente, muito obrigado, e eu estou à disposição. Obrigado. Eu acho que o Wilson também arrumou concorrente, você não acha? Acho. Não tenho dúvida. Todos eles arrumaram. Ainda bem. Ainda bem, e é por isso que a gente fica cada vez mais importante, né, Pedro? Arrumando concorrência para eles, precisa ranking, precisa lista, precisa classificação, precisa questionamento, não é isso? Subir a régua, como diz o Flávio. Minha gente, olha, primeiro, eu vou agora subverter um pouco aqui a ordem, né? Eu vou começar com Afonso, mas não é por causa da letra A, vou começar com Afonso por causa da região. Vou fazer um regional, o sentido horário, e eu queria propor a seguinte continuidade para o nosso papo. A gente não vai ter tempo para esgotar a nossa pauta, infelizmente, porque a coisa está tão boa que a gente já está com quase 1 hora, então nós vamos esticar um pouquinho a live de hoje. Atenção, senhores que nos acompanham aqui, vamos esticar um pouquinho para a gente saber. Eu gostaria de saber, assim, tem muitos desafios, evidentemente, na prática de vocês, mas na história da advocacia, da prática, do escritório de cada um de vocês, eu queria saber momentos decisivos. Pensa para mim, 1, 2, momentos decisivos. Eu tive que tomar uma decisão para, tanto do ponto de vista pessoal, profissional, tocar o negócio adiante do ponto de vista regional. Afonso. Bem, nós temos várias passagens que tivemos que tomar decisões bem importantes que impulsionaram o crescimento do nosso escritório. A primeira, eu diria que foi a estruturação em toda a região da Amazônia. Tá? Isso, no primeiro momento, vimos uma outra realidade. A outra foi também ter, eu diria assim, um pouco de ousadia e petulância de avançarmos para o Sudeste. Tá? Temos lá a sede, nós temos um escritório ali bem perto do Pacaembu, na FAAP. Uhum. Então, também eu acredito que a gente tentou, na verdade, geralmente é o inverso, né? Os grandes centros, os grandes escritórios, eles vão buscar uma capilaridade assim no Brasil inteiro. Nós tivemos, então, essa petulância, eu diria, boa petulância, de buscar se estabelecer nos grandes centros. E hoje já temos um escritório lá em São Paulo que nos dá essa oportunidade, como eu disse na primeira oportunidade, nos dá essa oportunidade de ter uma proximidade maior. Porque, olha só, pessoal, eu não sei se vocês concordam comigo, essa realidade não vai mudar. Nós tivemos que, praticamente, foi uma adaptação assim, ou vai ou não vai. Né? Então, a pandemia nos impôs isso.
Mas o contato pessoal, para nós que somos advogados, é insubstituível. A gente gosta de olhar no olho da pessoa, tete a tete. Então, eu acredito que isso foi o que também, lá atrás, motivou a investir e sairmos aqui da região norte e termos essa ousadia de expandir os grandes centros da advocacia, tá? E estamos lá, né? Então, acredito que foi isso que nós... A outra, eu acho que, rapidamente, eu acho que é um desafio permanente daqui, investir em tecnologia, segurança de dados. Então, isso vai ser também um desafio que é de sempre, né? Ainda bem que nós estávamos minimamente preparados, porque simplesmente sair com a pandemia de um trabalho no escritório e colocar todo mundo em home office, né, por uma necessidade sanitária, né, preservar a saúde e segurança de todos, diria que foi o momento assim mais delicado recentemente. E estabelecendo rotinas com a equipe para você não perder o contato com seus clientes. Então, isso realmente foi desafiador no início do ano que vem. E eu espero que não venha nem terceira onda, nem quarta, eu espero que realmente a gente avance e dê oportunidade para o Brasil crescer. Então, eu diria que nós passamos por várias, Silvana, várias fases que tivemos que tomar decisões importantes. E erramos também, tá? A gente não só acerta, evidentemente. Sem dúvida, mas os erros, pelo menos, ajudaram para vocês continuarem no caminho certo, porque, pelo que a gente vê, não tem concorrência para vocês aí na região norte. Eu ia até seguir nessa linha, te perguntando como é que faz? Os seus novos colegas aí, vocês precisam de uma estrutura tão absurda, não é, para atuar na região norte, porque, veja bem, são 7 estados, né, 2 a menos do que o Nordeste, mas com uma área muito maior, e as dificuldades todas para se deslocar. Logística e de tecnologia. Não temos internet firme, então os problemas são diários. Então é complicado. Então não sei se eu estou atraindo concorrência para mim, vendo concorrência para a gente. Agora aqui é dureza, não tem as belas praias do Nordeste brasileiro, mas temos boas praias. O Alter do Chão é considerado Caribe brasileiro, em Santarém, no oeste do Pará. E temos também uma beleza natural inconfundível. Não há dúvida, isso. Bom, indo para a região, continuando aí no meu esquema regional, sentido horário, Wilson, você ficou no segundo agora. Me conta um pouco os desafios. Um desafio de negócio, né, que você possa, inclusive, ser inspiracional aí. Não, a gente teve um recente, a história do escritório tem 20 anos, provavelmente eu sou o escritório mais jovem aqui da relação de regiões, mas eu vou relatar 2 momentos importantes para o escritório que mudou um pouco a regra do negócio. A primeira foi enfrentar no Ceará, quando ainda ninguém enfrentava no nível que nós enfrentamos a Covid. Por sorte, nós já estávamos preparados com tecnologia suficiente para imediatamente colocar todo mundo em home office. O escritório no Ceará ele tem aproximadamente 400 advogados, dentre outros muitos colaboradores, então foi um exército, literalmente um exército para casa. Isso nos garantiu não ter nenhuma baixa, nós não tivemos nenhuma perda de pessoas, de qualidade ou da nossa atividade durante esse período pandêmico. E olha, eu vou te dizer para vocês que foi um período muito difícil. Eu escrevia por dia sempre uma nota de pesar no escritório. Então foi algo que nos orgulha. Nós não devemos voltar tão cedo. Nós nos adaptamos perfeitamente à realidade do home office. Nós conseguimos, inclusive, rapidamente estabelecer procedimentos de segurança, não só sanitários, como também de tecnologia, para que não houvesse perda da qualidade do serviço prestado, e estamos muito satisfeitos com essa decisão. Foi importante, nós preservamos os nossos
sem deixar de defender de forma intransigente os interesses dos nossos constituintes. Foi perfeito. Até porque do Ceará nós produzimos para todos os outros estados. A outra decisão e um trabalho que foi importante foi não nos dar por vencidos por um obstáculo, que era a ausência de controle de legalidade das decisões das turmas recursais, ainda em 2009, quando o escritório capitaneou no Tribunal Superior, no STF, no Supremo Tribunal Federal, um processo específico de uma empresa de telefonia que acabou gerando a reclamação das decisões da turma recursal quando contrariavam os precedentes firmados pelo STJ. Acho que esses dois casos representam bem o que é o Rocha Marinho e Salles. Eu estou à frente do contencioso e queria, de novo, agradecer estar aprendendo tanto com todos vocês. Coisa boa. Agora vamos descer para o Centro-Oeste. Vou com o Flávio, depois eu vou com o Fernanda para arrematar com as minhas duas moças aqui. Os desafios, eu acho que os colegas já colocaram, acho que é uma coisa que o mundo viveu, né? Falar da pandemia, principalmente aquela primeira fase, aquela primeira quarentena que tivemos. A gente estava aqui no escritório, e sempre conversando, vai fechar, não vai fechar, a gente em contato com o gabinete do governador para saber quando ele ia dar o decreto, se seria completo, se não ia. Quando nos liga de lá, olha, o decreto vai sair fechando tudo, assim. Mas tudo como? Né? É tudo tipo tudo. Né? E isso, assim, para nós foi uma surpresa muito grande, então todo mundo colocou como fazer, né? Eu me lembro que era uma quinta-feira, né? Então, na sexta-feira, a gente já não vem mais. E a gente tem uma tradição aqui no escritório que toda sexta-feira tem um happy hour. Então, foi chegando ali pelas 5, 5h30, o grupo do WhatsApp do escritório começou a movimentar, falou, e aí, onde vai ser o rap, né? Então, e todo mundo em casa e aquela situação de tamanha aflição. Acho que é uma experiência que a gente vai, de fato, contar para os netos, né? O que passamos em 2020, estamos passando ainda em 2021, né? E sai em 2022, pelo menos a gente já tem um pouco mais de ver o que vem pela frente, né? Mas, assim, do ponto de vista do negócio, né? Assim, tirando essa crise que a gente todo mundo está tendo que enfrentar, né? Isso como eu falei, é uma coisa acho que todos, né, vão passar. Eu acho que um momento dramático, eu comecei a contar aqui na minha primeira intervenção, eu acho o seguinte, é quando você começa a ver que as grandes empresas goianas vão desaparecendo. Uhum. Então, esse foi um momento complicado. Porque, vamos dizer assim, a gente, né, tinha uma empresa, aqui a gente tem um caso bem curioso, né? Não vou falar o nome para coisa, mas assim, a gente, desde o início, é uma grande empresa do agronegócio, ela foi vendida para uma empresa americana. A empresa americana se instalou aqui no Brasil, com escritórios em São Paulo. Né? A gente continuou fazendo ainda tanto o contencioso quanto o consultivo dessa empresa, mas logo começou a sair, obviamente, o consultivo. Né? Eles passaram a viver muito mais na relação com São Paulo. Essa empresa, nos Estados Unidos, foi vendida para um fundo de investimento. E ele falou assim, a primeira relação que a gente teve com a empresa americana não mudou muita coisa. A gente brinca que a única coisa que mudou, o relatório passou a ser em inglês. Mas aí, quando mudou para o fundo de investimento, mudou muito. Porque, assim, você tinha um foco da empresa muito mais financeiro, né, do que relação de qualidade, uma série de coisas. E aí a gente passou a ter uma série de problemas. Né? E aí, assim, a gente tinha uma situação até curiosa, porque o nosso contrato, né, ele foi assinado há mais de 10, 15 anos atrás, assim, com o dono da empresa, que eu encontrava com ele com uma certa frequência, que a gente saía para beber vinho juntos. Então, assim, a gente tinha uma relação pessoal muito grande, né? E a gente vai passando por etapas diferentes com aquela empresa,
né? Hoje a gente ainda faz algumas coisas para eles, mas a gente perdeu muito do contrato original. Então, assim, o contrato original não tinha garantia nenhuma do escritório. É aquele contrato de honorário que tinha 2 folhas, né? Então, aí você tratar com uma empresa americana de fundo de investimento para certas coisas, obviamente, era uma outra realidade. Então, isso deve fazer a questão de uns 10 anos atrás. A gente também, Wilson, também temos 20 anos de atuação também. Então, está conservado, eu acho que é o vinho. Certeza. Então, assim, aquele foi um momento, assim, em termos de mercado, um pouco que a gente pensou preocupado que vinha pelo futuro, tá? Mas logo mudou essa realidade, né? Então, assim, passaram várias empresas goianas a crescerem nacionalmente também, né? E aí adquirirem outros concorrentes de fora, né? Se agregarem, né? E essa dinâmica toda da economia. Então, como eu falei também, assim, os incentivos fiscais fortaleceram muito a indústria goiana, né? Além já da força pujante do agronegócio, né? Você veio outro tipo de negócio, e isso favorece também, obviamente, a economia como um todo. Então, você cresce os varejistas, você, aqui também pela situação física de Goiás, você favorece a distribuição. Então, várias distribuidoras, para dizer, as maiores de medicamentos, ou todos os medicamentos estão em Goiás. Então, você tem uma certa realidade com isso. Como a gente trabalha muito com o ICMS especificamente, né? Então, são todas realidades que as empresas precisam de expertise goiana. E o fato de estar, Goiás é muito favorecido também por isso, porque assim, a gente está a 180 quilômetros de Brasília, né? Então, nos permite estar em Brasília e voltar para Goiás no mesmo dia. Alguns falam que esse é o grande problema do goiano, né? Porque, como a Fernanda bem sabe, Brasília acontece de noite. Não é a hora que você tem festa nas embaixadas, é a hora que você tem encontro com os ministros, né? É a hora que os ministros mais despacham, né? Quem já sabe a realidade, sabe que ministros geralmente marcam no final da tarde os despachos. Então, a gente também consegue um pouco ter essa relação. Mas nada como, e aí volto a falar, como todos já colocaram aqui, assim, não é a presença física no local, né? Como já foi colocado, acho que pelo Wilson aqui. É a inteligência de fazer aquela presença física, né, se tornar uma informação relevante. Então, eu acho que isso, como eu falei, isso não vai morrer. Eu acho que, pelo contrário, isso só vai reforçar o papel de bancas regionais. Que beleza! Fernanda, você atravessou praticamente a transformação aí das cortes superiores, né? Da atuação das cortes superiores, do período que você chegou em Brasília, se estabeleceu até agora, né? Você estava contando um pouco disso para a gente no início. Qual foi o grande desafio que você teve que ultrapassar, do ponto de vista do seu negócio? Porque você é sócia fundadora da sua banca, né? Dá nome a ela. Primeiro foi a decisão de sair de um grande escritório, não é, de São Paulo, onde eu estava na filial, para começar o meu escritório em 90. Logo no início dessas modificações e reestruturação dos tribunais após a Constituição de 88, não é? E depois a decisão de não atuar em causas de grandes números, que chegou aqui em Brasília essa possibilidade de você ter essas causas de bancos e as numerosas, nós optamos por só ficarmos com as causas especiais desses clientes e não abrirmos um setor para o volume. E, por fim, eu optei por ter uma advocacia numa dimensão que me permitisse ser mãe, que foi uma opção que eu fiz de vida. Eu tenho 2 filhos de 30 anos, um e de 29 o outro. Já sou avó, então sempre consegui preservar um espaço na minha vida para isso, que é um pilar muito importante para mim.
e sempre busquei aqui no escritório uma política afirmativa para as mulheres. Aqui, coincidentemente, o maior número das advogadas são mulheres, e sempre as vejo assim muito reticentes com relação à vida de maternidade, como é que vão ajeitar a vida pessoal com a profissional, e eu sempre incentivei dizendo que tem tempo para tudo. Agora, esses limites, cada um tem que pôr o seu, não é? E depois também o meu desafio foi encontrar um momento que eu pudesse fazer o doutorado, que eu estava sentindo falta de um aprimoramento de direito material, o que eu fiz quando meus filhos eram adolescentes e foram estudar nos Estados Unidos. Então, como eles foram para lá, foi o período que eu, então, pude fazer o exame, fui orientada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, e foi uma experiência, assim, importante. Então, acho que esses ajustes entre momentos da vida pessoal e momentos da vida profissional, eles são importantes para a nossa felicidade pessoal, para a vida não ficar só restrita ao trabalho, que traz muita alegria, traz muita luta, mas também tem os momentos, assim, das perdas, das frustrações, e aí acho que é importante esse outro lado da vida pessoal, que traz uma recompensa para isso tudo. Sem dúvida, e é um desafio ainda hoje para nós mulheres, né, Fernanda? Não está resolvido ainda, né? Essa equalização, eu acho. Eu quero aproveitar a Priscila, porque Priscila contou para a gente lá no nosso ensaio que essa foi uma das questões que pegou para ela, né, Priscila? É verdade, Silvana, eu contei da entrevista, né, com a professora Tereza e com os demais sócios da época, e eu disse que uma coisa não faria, que eu tinha toda a disposição do mundo para trabalhar com ele, seria uma honra, mas eu não dormiria no escritório, porque em São Paulo não foram raras as vezes que eu tive que tirar uma soneca e voltar para terminar o prazo. Então, mas a Tereza achou um contrassenso, assim, totalmente nonsense a minha fala, né, e disse, não, isso aqui jamais vai acontecer, e de fato, a gente tem ali um dia a dia intenso, frenético, mas com mais facilidade eu consegui conciliar minha vida pessoal, ser mãe, que era um sonho. Então, eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter mudado o meu local de trabalho para Curitiba. E o nosso escritório tem 25 anos, faz 25 anos em dezembro, né? Foi fundado em 96 e surgiu da união de paulistas e paranaenses, uma mistura que deu super certo, e o elo em comum entre os sócios na fundação sempre foi a professora Tereza, que foi professora de todos nós. Ela foi minha professora de graduação, mestrado, doutorado, e ela tem uma personalidade assim extremamente generosa de nos impulsionar e desenvolver, ser melhores, né? E em relação ao negócio em si, o escritório surgiu para atender uma demanda de direito bancário, e aí é o primeiro dilema, né? Um escritório boutique, um escritório que vai atender massa, demandas repetitivas, e no final nós realmente nos atiramos e atendemos o que pode parecer uma loucura em gestão de marca, os repetitivos, as ações múltiplas, intermediárias e especiais. Então, nós temos os 3 portfólios, né? Mas, no final do dia, isso nos ajudou a vencer, a continuar o negócio nos momentos complicados, porque uma coisa acaba compensando a outra. Então, o saldo final é muito positivo. E em 2017, nós convidamos 6 advogados que já estavam conosco há mais de uma década, então foi algo natural, e eles se tornaram sócios. Hoje nós somos em 10 sócios, 7 mulheres e 3 homens, e 130 colaboradores. Isso, a presença feminina no escritório realmente é maciça, nós temos 70% de mulheres, é algo que aconteceu naturalmente, né, sem uma política específica, mas atualmente é esse o número, né? A gente também não discrimina os homens. É importante dizer isso. Isso é importante. Não é uma colônia de Amazonas, né? Não, é realmente algo que aconteceu naturalmente. E, evidentemente, a gente tem o desafio agora dos novos nichos, né? Por conta aí do desenvolvimento da tecnologia, temos investido também internamente, como disseram, né, os meus colegas,
para permitir o trânsito seguro das informações. Isso tem sido uma exigência, inclusive, dos nossos clientes. Então, esse era um outro desafio. E temos investido também no aprimoramento da gestão, uma gestão mais profissional do escritório. Inclusive, a minha sócia Manuela, né, que veio nessa nova leva em 2017, ela está totalmente voltada à gestão do escritório, né? Então, a parte jurídica é 5% do dia a dia dela, e ela realmente é a nossa sócia que está à frente, fazendo ali toda a parte que a gente chama, né, do administrativo, financeiro, back-office. Então, em suma, seria isso. Que beleza, olha, é realmente uma juntada aqui de histórias e de experiências que a gente pouco vê, né, Seco? Eu vejo desafios incríveis que todos vocês trouxeram para a gente e passaram, e eu vejo claramente aqui um Brasil em construção, né, de verdade. A gente não é um país acabado, a gente é uma história, né? Cada um aqui trouxe uma contribuição que mostrou isso muito claramente, né? O Flávio mesmo dizendo, puxa vida, uma hora eu acho que vai acabar tudo, as empresas goianas vão todas embora, e como é que eu vou fazer a minha advocacia empresarial, né? E de repente ela ressurge. Por quê? Porque o Brasil é isso, né? A gente está construindo esse país. Isso nos dá muito ânimo, inclusive para continuar nos negócios, eu acho que todos nós, porque não é fácil, né? Quero passar para o Seco terminar a nossa conversa, infelizmente, porque eu gostei demais de estar com vocês. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite, e espero que gostem do ranking Análise Advocacia Regional. Todo mundo consulta lá no análise.com, que vai estar à disposição daqui a pouquinho. Maravilha. Olha, eu preciso fazer uma confissão aqui, que o único lugar no Brasil onde eu me sinto mais ou menos estrangeiro é no Rio de Janeiro. Todos os outros lugares aqui eu me sinto absolutamente em casa, brasileiro, em ordem, sem até falar um pouco do jeito local em cada um desses lugares. Então, foi uma alegria estar com vocês, ouvir essas histórias. Eu fico muito feliz que o Brasil tenha uma advocacia regional forte, que, enfim, que cresça, porque esse Faria Lima centrismo, eu acho que não é bom para a advocacia, não é bom para a economia, não é bom para ninguém, nem para Faria Lima, né? A gente precisa de um Brasil por inteiro. Então, fico muito feliz, parabenizo a todos, né, por estarem nessa publicação, que, enfim, é um corte muito importante esse que a gente faz, de apontar esses talentos, essas empresas regionais. Ficamos todos muito honrados de tê-los com a gente. E obrigado a todos, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Wilson, Priscila, Flávio, Fernanda, Afonso. Sil, se quiser dar uma última palavrinha. Só vou agradecer o nosso Menezes Niebur Sociedade de Advogados, porque eles foram pioneiros também aqui. Obrigada, gente. Obrigada ótimo dia para vocês e uma ótima semana e saúde. Saúde para todos. Bom dia a todos. Um prazer. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. De todos. Sempre.